Salve, salve, amigos quintoventistas! Hoje eu vou trazer um quadro novo, vou trazer algo bem diferente para vocês acompanharem aqui no canal. A gente sempre fala que a gente não entende muito de futebol, né? Pois é. Mas hoje eu vou trazer aqui uma análise tática do que foi Atlético e Juventude. Será que o Coelho foi bem mesmo? Foi mal? A galera tá pegando no pé dele? Será que o Zapelli entrou no sono? Pablo foi bem? Fernandinho jogando quase que de segundo atacante ali. Ele foi bem? Foi mal? Foi um resultado justo? O Cuca mexeu bem no time ao longo do jogo? Escalou bem pra começar? Quem foi melhor? Quem foi pior? Aqui você vai ver tudo isso. Bom, galera, já com o campinho na tela, é um formato diferente que eu tô tentando trazer aqui pra vocês. Não sou o cara que mais entende do mundo de tática, mas vou trazer um pouco da minha visão do que aconteceu em campo e queria que vocês discordassem de mim ou concordassem comigo. Só tentar trazer um pouquinho mais de análise pra vocês aqui no Quinto Vento. Com base em quê? Com base no que eu acho. Então, bora lá. O Atlético veio a campo aqui nessa formatação, né? Acho que o que dá pra gente falar de um primeiro momento, pelo que saiu a formatação inicial, a escalação inicial, ficou parecendo, quando saiu a lista, antes da gente ver em campo, que o Atlético jogaria dessa maneira, correto? Que ia vir com um 4-1-4-1 com o Fernandinho fazendo essa saída de bola. Não foi isso que aconteceu. Quando iniciou a partida, a gente percebeu que o Fernandinho ele jogou do lado praticamente do Pablo. O Eric fez aqui o primeiro volante e o Felipinho ficou totalmente perdido. Eu sinceramente não entendi se o Felipinho tinha que fazer a dobra aqui e eles estavam jogando com uma dupla de volantes, ou se o Felipinho tinha que cair na do Christian para o Christian jogar pelo meio, e daí isso não aconteceu, para ficar mais ou menos assim. Eu não entendi qual que foi a função do Felipinho, por isso que para mim é o primeiro grande ponto dessa escalação. Mas a tentativa foi clara de colocar o Fernandinho aqui. E como que se deu essa tentativa? O Fernandinho, ele grudava horas no Kaique, e o Kaique volta e meia se movimentava, vinha para cá para fazer a saída de bola, e o Fernandinho volta e meia estava colando no Kaique ou fechando simplesmente a linha de passe na hora da pressão, voltando aqui para fazer essa formatação. Foi mais ou menos isso que aconteceu. O Coelho ficou bem aberto sempre, caiu poucas vezes pelo meio. O Christian, volta e meia, vinha pelo meio. Mas o grande calcanhar de Aquiles no primeiro tempo foi essa questão do Felipinho aqui no lado, que não ficou muito clara. Porque quando o Atlético atacava, né, quando o Atlético estava em formação de ataque, o Kaique Rocha vinha jogar de zagueiro, o Eric caía pelo lado. Isso aqui é a formação como se o Atlético tivesse com a bola, né? Obviamente, jogadores recuavam. O Christian tinha que vir pelo meio. O Felipinho, teoricamente, vinha aqui para fazer essa jogada junto dos zagueiros. Era isso que, teoricamente, teria que acontecer quando o Atlético tivesse a bola, né? Só que isso não acontecia. Não aconteceu quase que em nenhum momento do primeiro tempo. Muito por conta da falta de posicionamento do Felipinho, com o Eric fazendo a saída. E o primeiro tempo o Atlético sofre demais por causa disso, não consegue jogar. O lado direito, muito por conta que o Felipinho ele não sabia se ele saía ou se ele ficava, ficou muito exposto. E a gente acabou tomando um gol ali, o Lucas Barbosa, ele vai no fundo, depois de um bote errado do Felipinho, então o Felipinho vem aqui, dá esse bote errado, né, vai fazer a contenção aqui, e não consegue fazer a contenção, vem aqui para fazer essa contenção e não consegue. Lucas Barbosa acaba se desvencilhando, a defesa recua e o Eric Farias entra livre para bater pro gol, isso nas costas do Esquivel também. No segundo tempo, a gente teve uma leve mudança. Ele saca o Felipinho, traz o Christian para jogar mais por dentro, coloca o Fernandinho para fazer a saída, um pouco como elemento surpresa até, faz essa dupla aqui mais ou menos na frente e coloca o Julimar pelo lado esquerdo. Isso já foi o suficiente para recuar o time do Juventude, fazer com que o Atlético tivesse mais posse de bola e fazer com que o Fernandinho principalmente tivesse esse tipo de movimentação. Então o Fernandinho entrava muito
por aqui, com o Christian solto, fazendo essa movimentação, e o Pablo também, o Fernandinho entrando, e a gente vai ver depois nos melhores momentos que isso acontece algumas vezes. O time melhora, consegue mais jogo ali com o Julimar, mas só vem o gol quando ele saca o Christian, para pôr o Nicão em campo, e daí ele muda a formatação. O Coelho vem jogar junto com o Pablo, já quase que como um segundo atacante, e o Nicão entra pelo lado. A resposta para essa substituição no lado do Juventude foi a saída do Marcelinho e a entrada do Clayton, que é um ex-jogador do Atlético, que mudou um pouco 6 por meia dúzia. E daí o Atlético cresce na partida, cresce mesmo no jogo, mas ainda estava faltando ali, ao meu ver, o Atlético começa a criar mais jogadas, mas ainda estava faltando alguma coisa. Ele depois tira o Godoy, não sei porquê, eu não achei que o Godoy estava jogando mal, mas tudo bem, e pode ser por uma solidez defensiva que o Madison poderia dar para liberar o Esquivel, para tentar fazer essa saída com 3 sem ter que usar o Eric, e daí ele saca o Coelho e coloca o Zapelli, e daí o time melhora, o time faz o gol antes disso, o time melhora. E eu não gostei tanto da entrada do Zapelli, mas enfim, inegavelmente ele deu uma outra dinâmica ali, e o Juventude já estava mais cansado, eu não conseguia mais jogar também, e depois que o Atlético faz o gol, acontecem essas substituições aqui, o Eric Faria sai para a entrada do Popó, e o Rildo entra pelo lado direito do campo no lugar do Lucas Barbosa, que para mim foi a pior substituição. No final ele ainda acabou tirando o Nenê, cansado, e colocando o Mandaca para fechar o meio de campo ali, depois que já estavam 1 a 1 e já era isso. A gente terminou com essa formatação e começamos com o Fernandinho de atacante. Eu não acho que seja ruim o Fernandinho jogando de segundo atacante, quase que colado com o Pablo. Mas eu acredito que o time não jogou para ele. O Christian ficou ficou meio que sem função, o Felipinho também, aquele lado esquerdo foi um lado esquerdo muito complicado no primeiro tempo, e muito por causa disso, acho que não funcionou nesse jogo. Queria ver em outras formatações, em outros contextos. Até porque quando a gente vai analisar os números, a gente percebe um pouco isso. Quando a gente vai analisar os números, é interessante a gente analisar que aqui 55% de posse de bola contra 45%. Então no jogo inteiro o Juventude ainda teve mais a bola. Quando você tem mais a bola, fica mais fácil de você municiar os teus atacantes. Quando você tem menos tempo a bola, é difícil você tirar o teu jogador mais participativo, que mais tem controle de bola e acerto de passes, para colocar numa zona onde a bola não chega. E acho que esse que foi o problema. A bola tinha que chegar ali naquela zona, e claramente não foi esse o caso. Quando ele traz o Fernandinho para jogar mais para trás, colocando numa zona mais participativa, o time melhora, o time cresce. Mas, de maneira geral, 15 chutes a 15 chutes. Ainda não foi um domínio onde o Atlético criou muito mais. O Juventude teve suas chances e por isso o jogo, para mim, é justo o empate na partida. Outro ponto bem interessante, acho que tudo foi muito equilibrado até a gente olhar porcentagem de acerto em passes. O Atlético tem 79% no jogo inteiro. É muito baixo. É muito baixo. Esse número tinha que estar acima de 85% pelo menos, pra gente conseguir propor jogo. Porque se você propõe, se a tua ideia é propor jogo e você erra essa quantidade de passes, fica muito complicado. E a gente entende isso quando a gente vai analisar essa estatística aqui. No primeiro tempo, o Atlético tentou pouquíssimas bolas longas. Tentou 15, acertou 8. Era um time que estava tentando jogar mais no chão em determinados momentos. No segundo tempo, e tinha menos a bola. Teve 42% de posse de bola, teve menos a bola. Então, esses erros de passe custaram para o Atlético ter a bola e acionar o Fernandinho em situações melhores para ele jogar naquela posição, por exemplo. No segundo tempo, muda um pouco a postura. O Atlético iguala um pouco a posse de bola, ainda tem menos posse de bola, mas vai para uma estatística de 32 passes longos. Então, mostra uma outra forma de jogar. Aqui daí é a casquinha com o Pablo, o Julimar também tentando ganhar essa bola, o Nicão tentando ganhar essa bola. Mostra uma outra característica que melhorou o time. E daí a gente entende um pouco mais que o Fernandinho também muda de função, ele não joga mais tão na frente, ele dá um passinho atrás e começa a jogar mais como se fosse um elemento surpresa no ataque, com o Christian também um pouco mais centralizado, depois sai entre o Zapelli. E é isso. Os dados, as estatísticas trazem muito do que foi esse jogo do ponto de vista do equilíbrio. E a partir desse equilíbrio, o resultado do empate, na minha opinião, foi justo.
Eu queria chamar a atenção para a origem da jogada. Aqui, ó. Percebam, essa é a falta de função do Felipinho no jogo, né? Ele sai para dar um bote, mas aqui é uma culpa compartilhada. Aqui tem culpa do Eric também, e um pouco do Esquivel. Menos do Esquivel. Aqui a marcação tá ajustada. Tem o lateral, o João Marcos, né? João Lucas, aliás. O Christian tá marcando o lateral dele, né? O dele, que é o cara da ponta. O Felipinho, ele sai para dar esse bote e o Eric sai junto. O Eric tá saindo junto para dar esse bote, para teoricamente pegar esse volante aqui. Só que o Fernandinho já estava aqui. Então esse desencontro de marcação do Atlético faz com que o Eric Faria esteja numa zona com muito espaço. Olha, ninguém perto do Eric Faria. Ele tá aqui, ó. E no ladinho esquerdo aqui da imagem, o Lucas Barbosa vai se projetar para ganhar no X1 do Esquivel, recebendo essa bola nas costas. Ele recebe, passe ali, e o Eric Faria, onde o nosso Eric, não o Faria, deveria estar fazendo a marcação, ou o Felipinho, nenhum dos dois está posicionado, então ele recebe com um. Aí o Atlético, percebam, com 29 minutos, vai criar sua primeira chance de gol mesmo. E se a gente reparar, é muito pouco. O Atlético demorou uns 20, 25 minutos para conseguir fazer alguma coisa, conseguir chegar na frente, ter escanteios. Então, é complicado. E olha esse ataque que peculiar. Fernandinho de ponta. Passe no meio do Eric agora. Ele abre o acaba lance, recebendo essa bola aí. Tava faz o passe no Eric. E a gente tem na área Kaique Rocha, Matheus Gamarra no segundo pau e Pablo também para disputar essa bola. Então é um lance que é um escanteio ou uma falta, alguma coisa assim, que os zagueiros já estavam na área. Ponta direita, o Eric tá pedindo, recebeu dentro da área, tem opção. E o Gamarra perde no segundo pau. Esse lance é interessante. Ó, o Gamarra é pressionado, então tem um quadrado de marcação aqui do Juventude, né? O Nenê tá pegando a sobra, né? Pegando essa bola, esse passe por cima, ou essa bola que vai entrar por aqui. O Lucas Barbosa tá pressionando muito o Gamarra, e o Eric Faria tá vindo aqui para essa bola não vir nem no Kaique Rocha, fechando a linha de passe do Kaique Rocha, e também para pressionar se esse passe vier no Bento. Complica o Gamarra. Ele tenta tocar, mesmo com a linha de passe fechada, pro Esquivel no lado, e o Felipinho, impossível ele receber essa bola. É impossível o Felipinho, se a gente voltar nesse frame, é impossível o Felipinho receber essa bola porque ele estava posicionado. Essa bola, para ele receber, ele teria que entrar aqui. Ele teria que estar mais ou menos aqui dentro, perto da risca da área aqui, para receber essa bola com tranquilidade e conseguir girar e jogar. Então era impossível pro Gamarra sair se não fosse com chutão. Ele erra. Uma excelente temporada até aqui. E daí desencadeia essa jogada aí, essa jogada mais perigosa. Falando em Lucas Barbosa, lá vem ele, fez o break para tirar a marcação, servindo dentro da grande área. Segundo tempo de jogo, e aqui a gente vê com 2 minutos uma coisa que a gente não viu em nenhum momento do primeiro tempo. Uma bola que o Pablo consegue clarear após uma troca de passes aqui, já naquela formação com o Christian, mais pelo meio o Fernandinho, mais pelo meio o Eric nem aparece na imagem, porque ele tá focado na linha de trás, e o Atlético atacando o espaço com 3 jogadores para fazer a área nesse cruzamento. No primeiro tempo isso aconteceu pouquíssimas vezes, quase nenhuma, muito por conta daquele posicionamento do Fernandinho, que no primeiro tempo estaria pisando na área, agora ele tá um passinho atrás, e o Esquivel ainda tá aqui pelo ladinho esquerdo, para também pisar na área, para também pegar um rebote por aí. Boa jogada pelo Pablo, lado direito, chance do cruzamento do Coelho, levanta, e o Christian. E essa bola vai sobrar pro Christian. Agora interessante, vamos lá. O Pablo consegue parar uma bola, joga no Fernandinho, e aqui o Fernandinho de frente com várias opções de passe. Isso vai se repetir algumas vezes, mas é bom já trazer esse frame, porque esse frame é muito característico do porquê o Atlético melhora no segundo tempo. Fernandinho de frente, com várias opções de passe, mais perto do que o Atlético costumava fazer. Então no primeiro tempo o Atlético faz algo diferente, no segundo tempo volta ao normal, né, o que está acostumado a fazer, e daí já cria mais chances, com perigo, que o Atlético tem para 20 minutos de jogo. Foi uma com 29, então é uma melhora. Esse é bem interessante, né? Esse lance aqui caracteriza bem. Você vê que o Eric ficando totalmente, né? Não chegando mais tão à frente. O Zapelli vai pegar essa bola numa zona de campo mais recuada do que ele normalmente tá, correto? Então ele pega aqui e você vê que a defesa do Juventude está orientada, ele está chamando a atenção. E quando você olha para o outro lado do campo, você vê o
o Nicão no 1 contra 1 e o Fernandinho com muito espaço para se infiltrar. É aquilo que eu tava falando da volta do segundo tempo, ele ser esse elemento surpresa, que vai entrar às costas da defesa e vai conseguir gerar jogada. Essa foi a primeira grande chance que ele conseguiu, mas ele fez outras movimentações assim. Até os próprios outros lances que ele pegou de frente, ele tava numa outra zona de campo. E aqui o Zapelli dando um passo atrás e quando para construir essa jogada com o Julimar, e vocês vão perceber que esse lance acontece exatamente essa movimentação do Fernandinho no facão e uma grande chance criada a partir de que o Zapelli ocupa uma função que o Christian não conseguiu fazer no primeiro tempo. Acho que o Christian tinha que fazer algo parecido, mas ele não conseguiu fazer isso também. Aqui é como se o Fernandinho tivesse fazendo o segundo atacante, mas ele não tá, porque o segundo atacante desceu para a zona onde o Fernandinho tá e ele entra como elemento surpresa. Zapelli toca aqui pelo lado, você vê que o Fernandinho ainda está nessa movimentação, o Zapelli vai vir jogar, coisa que o Felipinho... Pensem que Felipinho e Christian tinham que fazer essa movimentação que o Julimar. E aqui o Zapelli, é que aqui a jogada, o problema da jogada é que o Zapelli se precipitou nesse passe. Primeiro, que mesmo se essa bola passa, ela ia na mão do goleiro, ele errou o passe, mas ele estava ali, estava fazendo a jogada. Por isso que eu também não gostei tanto da entrada dele por conta desse tipo de tomada de decisão. Ele toma uma decisão errada de fazer esse passe, sendo que ele poderia muito bem dar no pé do Fernandinho. No pé do Fernandinho mesmo. Dá aquele passe que ele já deu inúmeras vezes na risca da grande área pro Fernandinho, de esquerda, com o lado externo do pé, o que for. Ele tenta um passe por elevação, pensando que o Fernandinho se projetaria as costas do Danilo Bosa, mas isso não aconteceu, o Danilo Bosa faz o corte. Mas a jogada foi bem desenhada. E daí o Julimar pega e bate fraco. A jogada é bem desenhada, mas existe um problema ali na execução, principalmente na execução do Zap. Bom, galera, essa foi a minha análise do jogo. Então o que fica aqui a formação do 4-1-4-1 não se colocou em prática. O Fernandinho acabou jogando quase como se fosse o Canóbio, e ali ele ficou muito fora da zona de ação. Não deu dinamismo, tanto que o primeiro tempo do Atlético não tem lance nenhum. No segundo tempo, quando ele tá mais na zona de ação, quando o Atlético tem outros jogadores ocupando aquela faixa de campo, melhorou e a gente conseguiu criar várias chances. A entrada do Nicão é um expoente, uma esperança pelo lado de campo. Além do gol, ele conseguiu contribuir com algumas jogadas como essa roubada de bola que a gente mostrou, e também principalmente com reter a bola, segurar a bola, o que é muito importante. Então provavelmente ele vai ganhar seus minutos, vai acabar jogando, e eu queria ver a formação com o Fernandinho quase que de segundo atacante em outros contextos, em outros momentos, principalmente com o meio de campo, onde jogue, por exemplo, um Gabriel, um Alex Santana ao lado do Eric, para dar mais força na marcação, para a gente conseguir fazer a bola chegar ao Fernandinho nessa zona de campo. Acho que esse que foi o grande problema. E é isso, a bola não chegou ali, o primeiro tempo foi fraco, no segundo tempo a gente arrumou a casa e jogou mais próximo do que a gente está acostumado a ver. A saída de bola com o Eric também, como se fosse um terceiro zagueiro ali, funcionou, pode ser uma arma boa. O Atlético oscila, mas é um Atlético que oscila num resultado que na minha opinião é natural. Eu vejo uma evolução no time, mas eu ainda vejo o Cuca pecando em algumas escolhas e principalmente pecando na formação inicial. Ele precisa melhorar um pouco esses conceitos, essas análises para a formação inicial, porque ele sempre melhora o time no segundo tempo. Então vamos tentar iniciar a partida sem ter que melhorar depois. Beleza? Tamo junto, galera. Deixa o seu like, não se esqueçam disso, por favor, isso ajuda demais a gente. E também comentem se vocês gostaram desse formato, o que vocês querem que eu melhore nesse formato. Isso é um piloto, isso ainda é um vídeo piloto. Espero que vocês tenham gostado. E um grande beijo, um grande abraço e tchau!